Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à programação do terceiro Mix Literário, dentro do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Eu sou Alexandre Rabelo, organizo essa programação sobre livros e LGBTQIA+. Nesse encontro de hoje, nós vamos ter uma conversa com a grande acadêmica Helena Vieira, que conhece tanto sobre as publicações recentes envolvendo a teoria queer, não só do norte, do hemisfério norte, como ela costuma dizer, mas também do sul, da África, da Ásia, os latino-americanos. Ela vai conversar com a gente sobre como andam as publicações do gênero aqui no Brasil. Tenham um ótimo encontro. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. Esta mesa aqui, chamada A Emergência de Publicações da Teoria Queer, tem como principal objetivo oferecer um conjunto de obras publicadas no Brasil, entre livros completos e textos, que possam ajudar a gente a fazer uma introdução às ideias da teoria queer. Então, a proposta é uma introdução mesmo, é que a gente possa, enfim, ter alguns subsídios de nos infiltrarmos aos poucos nesse campo aí das teorias queer. E para conversar com a gente, para nos dar assim, nortes, direções, panoramas em relação a essas questões, não poderíamos ter uma convidada melhor do que Helena Vieira, maravilhosa. Oi, Helena. Olá, pessoal, tudo bem? Agradeço muito o convite. A gente que te agradece de estar aqui, é uma honra poder conversar contigo e compartilhar essas coisas maravilhosas que você tem produzido e pensado e compartilhado em geral por aí. Fazer uma breve apresentação aqui. A Helena foi consultora da novela Força do Querer, da Rede Globo, foi colunista da revista Fórum e contribuiu com diversos meios de comunicação, como o HuffPost Brasil, a revista Galileu, Cadernos Globo, revista Cult, blog Agora é que São Elas, da Folha de São Paulo. É coautora dos livros História do Movimento LGBT, organizado por Renan Quinali e James Green, Explosão Feminista, organizada por Heloísa Buarque de Holanda, Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, organizado por Rosana Pinheiro Machado, e Ninguém Solta a Mão de Ninguém, um manifesto de resistência da editora Claraboia. Também é dramaturga e fez parte do projeto premiado no Focus Foundation, na categoria Artes Cênicas Brasil Diversity, em Londres, com a peça Ofélia, a Travesti Gorda. Além disso, enfim, Helena tem feito falas e ministrado cursos online e também se manifestado de modo partidário, de tal modo que fico pensando que tem uma coisa comum aí, né, Helena, talvez em todas essas suas multifacetas, que tem a ver com um certo ativismo, talvez a gente pudesse até chamar de um ativismo queer, vamos pensar sobre isso. E é por isso que eu pensei da gente começar, a minha ideia é que, de repente, você faça também um complemento para essa minha apresentação aqui, tão formal, tão cheia de dados, tão cheia de fez o quê, fez não sei o quê, mas que você talvez pudesse complementar um pouco, fazendo uma leve introdução à ideia de teoria queer, um pouco baseada nessa sua experiência, nessa jornada que você tem construído. Pode ser? Claro. Acho muito interessante começar a pensar a teoria queer a partir dessa jornada, a partir dessa trajetória, que parece muito descoordenada, né? Desde o livro sobre política e crise política no Brasil, a história do movimento LGBT, as questões queer, essa pertença
na institucionalidade, que parece tão pouco queer, né? A vida partidária, as eleições. E aí, então, eu gosto de começar a pensar não só essa trajetória minha, mas as trajetórias queer como trajetórias de fracasso. Não é? Como assim trajetórias de fracasso? Eu acho que isso é uma boa provocação. Peço desculpas, eu estou absolutamente congestionado. Esse ano foi publicado um livro em português, uma tradução do livro A Arte Queer do Fracasso, do Jack Halberstam, um autor queer que é um homem trans americano, e que tem uma peculiaridade em sua obra, que é o diálogo com a cultura pop. Né? Então, um dos seus livros mais conhecidos é Gaga Feminism, The End of Normal, né? Pensando o fim do normal e a monstruosidade a partir da experiência do pop e da Lady Gaga. O Halberstam vai dizer que as experiências queer, elas são experiências de fracasso, né? E justamente por isso a arte queer do fracasso. Elas são experiências de fracasso porque as noções de sucesso e as noções de concretização e realização da vida, elas estão imbuídas de uma lógica que, em primeiro lugar, é reprodutiva, em segundo lugar, feminista, né, e em terceiro lugar, neoliberal. Os corpos queer, eles fracassam, a princípio, porque eles representam, em primeiro lugar, o fracasso da família nuclear em garantir a heterossexualidade e a normalidade de gênero, né? Então, a família, como instituição reprodutora, fracassa frente à nossa existência, e ela é fracassada também no sentido de que ela é uma existência que se construirá à margem, à norma. Contudo, o que significa dizer que é uma trajetória fracassada? Significa dizer que, dentro dos padrões do que é tido como sucesso, essas trajetórias são trajetórias deformativas. Então, eu gosto muito de pensar a minha trajetória como uma trajetória deformativa, como uma trajetória de alguém que é, em última instância, uma traficante de saberes. Né? Uma traficante de saberes no sentido de que eu estou dentro de um partido de esquerda, de uma organização que faz parte da Quarta Internacional Socialista, veja só, e, ao mesmo tempo, construo redes de pensamento descolonial que são críticos radicais a essas formas de conceber o mundo na modernidade. E aí, justamente por isso, eu acho que a gente tem muita formação. E aí, eu acho que as trajetórias deformativas, elas nos fazem perguntar o que nós realizamos quando aquilo que nós deveríamos realizar não se concretizou. O fracasso, neste sentido, ele é profundamente produtivo. É uma grande arte de cair para cima. Né? A consultoria da novela foi muito isso. Né? Aconteceu de um jeito... nunca na minha vida eu imaginei ir ao Projac, sei lá, conhecer Glória Pérez e participar da construção de personagem que, para mim, é o primeiro personagem trans da teledramaturgia brasileira que, de fato, não reforça um conjunto de estereótipos. Acho que é a primeira vez que é um personagem com profundidade. E eu tinha ido ao sertão do Ceará, numa região chamada, numa cidade chamada Independência, no sertão de Crateús, veja só, e eu estava falando com senhoras aposentadas na paróquia da igreja sobre a reforma da Previdência, isso no sertão do Ceará. E aí eu saí de lá, cheguei em casa cansadérrima, depois quase 8 horas de viagem, de ônibus, né? E aí escrevi um textão, falei, gente, olha, eu fui para conversar com essas senhoras totalmente armada para sofrer transfobia, assim, já tinha todas as respostas na ponta da língua. E eu falei, mas eu estou tão frustrada porque o ser trans nem foi uma questão para elas. Eu falei, gente, eu não estou acreditando, como não foi uma questão? O que é isso? A única menção a esse papo que foi feita foi uma enfermeira aposentada que veio falar comigo ao fim, dizer assim, olha, vocês que viram mulher, tem que lembrar que tem próstata e cuidar do câncer de próstata. Eu falei, que ótimo. Que coisa mais queer!
E eu escrevi uma questão falando, gente, olha, desculpa, mas essas questões de quem pode ser mulher são questões que só existem nesse feminismo de classe média, da gente que fica aí discutindo na internet infindavelmente. Porque nos rincões do Brasil, as questões que se dão são como for uma aliança para sobreviver, é fazer política para sobreviver, não é? Existe, e aí, quando você tem que fazer política para sobreviver, todos são aliados possíveis. Né? Você não precisa determinar quem pode ou não ser um aliado. Né? Cada um pode, à sua maneira, ser um aliado. E aí, tal hora, fiz essa questão, né? Aí a Glória Pérez comenta, Helena, estou tentando te adicionar, mas seu Facebook está lotado. Aí eu olho e falo assim, Glória F. Pérez. Eu falei pro meu namorado, falei, Gabriel, é a mulher que escreve a novela, que escreveu o Clone, não é? Aí ele, eu acho que é. Aí eu vou lá que eu prefiro a verificada. Eu falei, meu Deus, é ela mesma. E aí trocamos o telefone, e aí falamos no telefone, na outra semana eu estava no Projac, e depois foi uma loucura. E a última coisa que eu planejei na minha vida foi fazer parte desse processo. Né? E aí eu falei, isso é parte de uma coisa que acontece e que tem a ver justamente com uma trajetória não planejada. Né? Isso é, em certo sentido, uma trajetória que é de fracasso. Né? Porque o sucesso tem a ver com a lógica do controle. Né? A ideologia do sucesso é uma ideologia que tem a ver com o controle. Ela não tem a ver com sorte, ela tem a ver com controle, com mérito, com o que você conquista, planeja, realiza. Né? Há um campo de afetações queer que a gente pode pensar como uma cimarronagem queer, né? Eu digo uma cimarronagem queer porque os escravos fugidos, os escravizados fugidos, que iam para os quilombos, eles andavam em zigue-zague e pela sombra, e essa forma de caminhar, né, era o cimarrón, era a cimarronagem, né, que é justamente essa esperteza em levar a vida a partir de uma composição em que é preciso sobreviver, mas é preciso sobreviver cantando ainda. Né? Então, para mim, é nesse sentido uma trajetória deformativa. E aí, a existência da política institucional, ela é sempre uma questão para mim. Assim. Quando eu fui candidata, foi muito duro, muito difícil tentar conciliar o que era a minha perspectiva queer, de que não há espaço para esse corpo naquele lugar, né? E como esse corpo que não tem lugar poderia tensionar aquela política sem reforçar estereótipos, porque parte da minha preocupação era romper com o imaginário das pessoas sobre o que é uma travesti, porque a subversão, as práticas de subversão, e aí por isso é muito difícil tentar responder o que é queer, né? Porque as práticas de subversão, elas dependem do contexto a ser subvertido. Né? Então, veja, quando eu lembro que eu falava, fechem os olhos, imaginem uma travesti candidata. E as pessoas imaginam assim, 50, 69, a coisa caricata. E eu falei, pois é, não é isso. Né? Nesse sentido, então, ocupar um lugar impossível para esse corpo era uma prática queer, porque ela era uma prática que produzia um constrangimento na normalidade ali. Não é? Então eu digo que eu estou sempre assim, eu estou habitando a fronteira, que é o que Glória Saldú, uma maravilhosa pensadora ticana, nos convida quando ela vai falar sobre uma nova consciência mestiça. Habitar a fronteira, e habitar aquele lugar que é entendido como não lugar, mas que não é só onde as coisas terminam, mas é onde algo começa. Né? Eu acho que é justamente habitar o inabitável, os lugares inabitáveis que constituem uma ética queer. Isso é uma prática. Né? Então, assim, quando eu falo, poxa, eu estou muito institucional, eu faço o que, meu Deus, eu vou me queerizar um pouco. E aí é sabe, esse tráfico incessante de saberes. Demais. Sabe que você falando isso, eu fiquei lembrando que eu também tenho uma trajetória super desajustada assim, em relação às normas inclusive as normas de sucesso, porque, enfim, sou formado em letras, professor, mas também sou ator e fiz mestrado em artes visuais e sou escritor e faço produção, de tal modo que a falta de uma linearidade em uma coisa, né, que determina um objetivo para se ter sucesso,
me coloca também nesse lugar de fracassado. Eu mesmo me sinto, às vezes, aí eu fico pensando, não, o que está me fazendo, o que está me gerando essa sensação de fracasso, tem muito mais a ver com uma norma que eu não estou atendendo e que eu não quero atender, né? Então, é interessante você fazer esses apontamentos, porque, enfim, aparentemente, dependendo do modo como se olha para isso, pode-se observar, por exemplo, a sua trajetória como uma trajetória de enorme sucesso, mas, na verdade, a ideia de fracasso é super importante também para a gente entender que é uma trajetória que, na verdade, não atende, né, esse horizonte de expectativas, que é esse horizonte do sucesso, que é um horizonte linear e que está muito perto da norma, né, que eu acho que se tem uma questão que parece que as teorias queer combinam todas em se colocar contra, é em atender determinadas normas que foram impostas em contextos de poder, né. E não só isso, veja só, porque criticar ou se opor à norma é uma forma de estabelecer com ela uma relação de reinforcement, né? Quando você se opõe à norma, você a legitima. Então, a proposta queer, nesse caso, ela é ainda muito mais difícil nesse sentido, porque ela não se trata de se opor à norma no sentido de querer desmontá-la ou modificá-la, né? Mas sim de estabelecer práticas que sejam contraprodutivas em relação à norma, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num cinema queer ou numa literatura queer, né, as pessoas sempre pensam, como é que eu faço cinema queer? Como é que eu faço literatura queer? Falei, em primeiro lugar, eu acho que não existe bem isso, sabe? As coisas são queer ou não, a depender do modo como elas funcionam e das ressonâncias que elas produzem. Mas, como é que se produz um filme a partir daquilo que seria descartável, né? Aquilo que você não quer para um filme, aquilo que não serviria para um filme, aquilo que é impensável como um filme, pois bem, aquilo ali poderia ser um filme, né? Como esqueci o nome dela. Não, eu não vou citar, então segue. Entendi. Então, quer dizer, não é uma coisa de oposição, porque também, se não, entra nessa dinâmica quase dialética, né, nesse sentido do um lado e o outro lado, na verdade, tem muito mais a ver com uma infiltração e um aproveitamento das rebarbas e tal, né? Parece isso. Bom, a nossa ideia hoje não é exatamente a gente determinar aqui uma introdução à teoria queer, ao que são as teorias queer de um modo geral. Por isso eu queria, inclusive, indicar para quem tiver interesse em se afundar um pouco disso, tem uma aula maravilhosa da Helena no YouTube, o nome do canal é Pausa para o Fim do Mundo, é uma aula de introdução à teoria queer que a Helena fez e deixou aberta lá no YouTube, e é uma aula maravilhosa, porque a Helena faz todo um panorama histórico, né, dessas teorias, de tal modo que a gente consegue entender, claro, por meio desse recorte da Helena, que acho que sempre vai ter um recorte aí quando a gente tenta construir um panorama, mas é possível a gente entender como é que a base, né, da teoria queer está formada, e, enfim, para que a gente, em seguida, além disso, também, Helena oferece vários cursos, aí como eu tinha comentado, eu, inclusive, pude fazer um deles, que foi o curso de teoria queer, que foi demais, maravilhoso, foi um aprofundamento incrível, assim, tô lendo até hoje as coisas, porque, enfim, a Helena distribui uma quantidade de bibliografia gigantesca e que, enfim, serve pra gente... Isso, mas é maravilhoso, né, porque, tipo, primeiro que é de uma generosidade enorme, e depois que é uma ideia nesse sentido, né, política também, de distribuir esse material e fazer com que esses pensamentos fiquem reverberando nos corpos que têm acesso a ele de modos diferentes e tal. Mas a nossa ideia aqui, então, nessa ideia de pensar as emergências de publicações da teoria queer, para que a gente consiga chegar nesse ponto, ainda que a gente não precise cumprir exatamente uma meta, né, eu pensei a gente organizar mais ou menos assim, Helena, a gente dividir essas publicações, que, enfim, eu sei que você, como a gente está comentando aqui, só desse drive que você compartilhou, que você tem milhões e milhões de referências, mas eu pensei em a gente organizar isso em mais ou menos 3 blocos, veja se você acha possível. Pensei em a gente pensar, primeiro, publicações queers que são, de um modo geral, vamos dizer assim, quase as bíblias
para a gente começar a pensar e a entender e de onde as coisas também foram se reverberando. Depois a gente pensar um pouquinho as teorias queer no Brasil, então autores brasileiros que estão pensando isso. E por fim também pensar essa relação da teoria queer com as ideias de pós-colonialidade. E pensei de repente em você, em cada um desses blocos, né, você escolher ali 3 livros, ou 3 referências, ou 3 textos, ou 3 autores, ou mais ou menos, enfim, só uma ideia, para que a gente então possa ter um pouco mais de contato, né, nessa ideia de que as pessoas que estão aqui acompanhando nossa conversa, que possam depois se apropriar dessas referências e ali buscar para se fortalecer e se municiar, né, para as nossas micropolíticas. Você acha que dá para ser assim? Acho que sim. Então, bora. Eu já começo? Pode ser, estou pensando em você. Então, vamos pensar nessa ideia do... Primeiro, Os blocos, né? dessas primeiras publicações que você acha assim, não dá para passar sem elas, de um modo geral, né? Fundadoras, talvez. Sabe que essa é uma pergunta assim, que eu vou responder muito envergonhadamente. Né? Por quê? Eu digo que envergonhadamente, porque a última coisa que a teoria queer deveria ter é um cânone, né? E, inevitavelmente, ao responder essa pergunta, eu estabeleço um pouco o que seria canônico na teoria queer, né? Então, respondo envergonhadamente justamente por isso, né? Porque não há, por exemplo, uma ordem linear que você precisa ler este primeiro e depois aquele. Então, eu diria que são fundamentais assim, para conhecer a teoria queer, a primeira teoria queer, ainda numa perspectiva bastante norte-eurocêntrica, não é? Ali entre Estados Unidos e Europa, a epistemologia do armário, da Eve Sedgwick, né, que é uma injustiçadíssima, não é todo mundo assim, a Butler, problemas de gênero, Teresa de Laudes, mas a Eve Sedgwick, que é da literatura, já havia começado ali em epistemologia do armário a fazer uma série dessas discussões, né? Só que, bem, ela era da literatura, ela não escreveu daquele jeito filosoficão da Butler, né? Então tem uma questão da disputa dos saberes. E aí, dentro de uma outra perspectiva, de pensar o queer a partir de uma outra perspectiva, que é uma perspectiva já reivindicada pelos corpos racializados, não é? Porque há uma grande querela sobre quem é essa maternidade maldita da teoria queer, não é? Se é da Teresa de Laudes, que organizou o primeiro seminário de queer lá em Berkeley, ou se é da Gloriane Saldua, que usou em uma publicação acadêmica o termo queer a primeira vez. Né? Então, eu recomendo a leitura do Borderland, da Gloriane Saldua, né, que ela vai formular ali como uma mulher ticana, lésbica, feminista, o lugar que é um deslugar, a existência na fronteira, isso que a Patricia Hill Collins chamou de outsider within, né, que é o de fora dentro, né, o estrangeiro de dentro, que é o lugar que muitos subalternos ocupam. E o problema de gênero da Butler, né, eu acho que o problema de gênero, eu não recomendaria assim, você quer conhecer a teoria queer, vai lá e lê o problema de gênero, porque pode ser um baque, porque é um texto difícil, a escrita não é muito fácil, é um texto cheio de citação, né? Mas e aí, então, para conhecer o pensamento da Butler, eu recomendaria a Judith Butler e a teoria queer da Sarah Sailey, né, que é uma autora brasileira. E o Manifesto Contrasexual do Paul Preciado. Acho que isso dá conta de uma boa introdução à teoria queer. Legal. A teoria queer mais clássica, assim, né? Olha que horrível que eu estou dizendo, a teoria clássica. Mas, enfim, a teoria queer das mais famosas, né? O queer mais mainstream de esgoto. E de que anos são, mais ou menos, essas publicações? Olha que loucura, né? A Butler já tem 30 anos, né? A teoria queer da Judith Butler, acho que o texto Young, que é de 2008, 2006, não tenho certeza.
Mas O a maioria deles manifesto. já tem 10 anos, pelo menos. Foram publicados no Brasil recentemente, isso é importante. A teoria queer do Brasil ela chega muito recentemente. A Gloriane Salduan também está traduzido para o Brasil, em português? É que a Gloriane Salduan tem assim, eu tenho pena de quem tenta traduzir para o português, porque quando ela fala do Borderlands, ela escreve num misto de inglês e espanhol. Né? Então, assim, porque a própria a ideia dessa linguagem que se dá na fronteira também, né? Dessa ticana que usa às vezes o espanhol, às vezes o inglês, às vezes o espanhol, às vezes o inglês, às vezes o Spanglish, né? Que você não sabe se é espanhol ou se é inglês. Então, o texto ele é muito dessa toada da fronteira. Então, acho que eu diria que ele está em espanhol. E não sei quem vai fazer o trabalho hercúleo de conseguir traduzir aquele texto. Tem algumas traduções que são de fato difíceis, né? Fico pensando, por exemplo, o tradutor alemão do Guimarães Rosa. Assim, meu Deus, como é que é possível pensar, né? Nesse caso é um paradigma parecido, né? Você estava falando aí embora o Problemas de Gênero seja de fato uma obra seminar, assim, né? Não só em relação às teorias queer, mas ao pensamento da Judith Butler e tal. Por que você acha que tem essa... Eu, por exemplo, comecei a ler em algum momento essa obra, e eu não sei, eu tinha um afastamento, sei lá, de compreensão mesmo, não estava conseguindo sacar o que estava rolando ali, enfim, precisava voltar. Ao que você acha que se deve isso? Será que a gente tem uma falta de pressupostos da nossa cultura, da nossa compreensão? O que será? Eu acho que é um problema do texto mesmo, assim, não é um problema nosso. Eu gosto sempre de frisar isso, porque é, de fato, um problema do texto da Butler. Butler é uma autora que escreve de forma bastante obscura, ela vai melhorando com o tempo, mas no Problemas de Gênero ela está extremamente dura. Assim, são muitos apostos, são muitas questões para o período, são muitos autores, são muitas referências. Só que é preciso entender por que disso. Né? Imagine só que ela era uma doutora que não era conhecida, não era muito importante na academia, que havia feito uma tese sobre Hegel em seu doutorado, e ela, então, publica um livro que esculhamba, questiona todo o cânone do feminismo, da Simone de Beauvoir à Lucy Hagarer, né? E que vai dizer justamente que os movimentos feministas, ao reivindicarem uma identidade mulher, estariam incorrendo no reforço das estruturas que subalternizam a mulher. Então, você imagine que loucura que ela faz esse livro, não é? Porque ele é um livro que ele é herético, ele nasce absolutamente herético. E aí, como ela faz isso? Ela, muito sabiamente, escreve um texto que é um grande muro. Não é? Ele é um grande muro porque ela cita, referencia, discute, incansavelmente, de modo a que sua argumentação faça sentido e não seja vista, sei lá, como uma crítica por nada. Né? Então, há ali na obra da Butler um texto que é cuidadoso. Né? E por isso mesmo ele acaba sendo esse texto prolixo, difícil. Quando eu li a primeira vez, eu peguei uma cartolina e eu coloquei todas as autoras que ela citava, e aí eu fui ler todas elas, né? Para depois voltar a Butler. E eu leio e releio a Butler assim, há muito, né? Só que eu fiz isso porque eu estava desocupado. Assim. Eu estava desocupado e não era uma relação acadêmica. Né? Assim, academicamente, eu não estudei teoria queer. Né? Eu estudei gestão pública na USP e pesquisava burocracia pública e governança, né? Controladoria, combate à corrupção, formação do Estado novo, a modernização do Estado. Inclusive, sou uma boa weberiana quando se trata da gestão pública. Mas eu comecei a transição e
eu falei, gente, por que isso acontece comigo? Por que eu estou fazendo isso? Né? Eu queria entender. E aí, eu achei o livro do Preciado e comecei a ler. E o Manifesto foi, contra assim, Sexual. Não, foi justo o texto Junk em espanhol ainda. Ah, o texto Junk já. O Manifesto eu li depois. Entendi. E aí, na época, eu estava fazendo academia, ainda antes da transição, eu estava fazendo academia, porque eu tentei muito ser homem. Eu digo assim que a Helena emerge do fracasso profundo em ser Fernando, que era quem o mundo queria que eu fosse desde que nasci. Helena é o que se produziu do fracasso do Fernando. Então eu estava na academia ali tentando justamente assim, falar, não, deixa eu fazer academia, ver se eu fico mais masculino, então alguma coisa, se alguma coisa se acontece. E aí, na hora, eu olhei assim na academia, eu vi, gente, falei, gente, está todo mundo construindo o corpo, não tem nenhum corpo natural, é tudo tecnológico. E eu falei, Preciado, que cara fantástico, que cara fantástico. Aí fui do Preciado para Butler, li todo mundo, assim, li todo mundo. E concluí que, na verdade, eu estava fazendo a pergunta errada. Não se tratava do porquê isso acontece comigo, mas trata-se justamente de como é que eu posso inventar formas de ser para mim que possibilitem felicidade. Né? E isso é louco, porque o fracasso também possibilita alguma felicidade. Né? Então, esses livros, para mim, eles foram... a Hannah Arendt, que é uma das minhas filósofas favoritas, assim, foi quem eu primeiro li na vida. A Hannah Arendt diz numa entrevista que ela atirou-se à filosofia para não atirar-se de uma ponte. Né? Eu, de certa forma, atirei-me à teoria queer porque eu não aguentava viver daquela forma sem entender quais eram os poderes que estavam causando dor em mim. Né? Então, por isso, assim, eu sempre digo que não tem nada... Minha relação com a teoria queer não é acadêmica. É uma relação em que esses textos, de alguma forma, são próteses moleculares que estiveram aqui, que estão aqui virando carne, virando hormônio, virando... Legal. Eu fiquei pensando agora, quando eu li o Preciado bem depois, porque eu li essas publicações aqui brasileiras, da N-1, né? Eu li primeiro o Manifesto contra Sexual, depois o Texto Junk. Mas, assim, eu me encantei demais com o Preciado, porque ele também tem umas chaves de pensamento muito legais, e imagino que também queers, nesse sentido da contraprodutividade, como você estava dizendo, né? Que acho que é uma ideia do Foucault. Você podia falar um pouquinho para a gente só sobre, enfim, como é que se estrutura o pensamento do Preciado desses dois livros, ou em um deles? O pensamento do Preciado, ele marca um aspecto queer que eu gosto muito, que existe ali uma proposição estética queer, né? Uma proposição estética porque ele fala de um jeito que é irreverente, ele fala de um jeito que não se costumaria falar. Né? Então, por exemplo, quando você lê um excerto do texto Terror Anal, você vai ver coisas ali que fala, gente, como que se escreve isso na academia? Né? Então, há ali toda uma estética queer que tem a ver com a experimentação de outras possibilidades. Não é uma estética assim, porque eu quero subverter. Mas não, é porque utilizando palavras que não cabem no contexto acadêmico, é capaz que você permita que a filosofia, através de palavras oriundas de outro lugar, diga coisas que a filosofia não é capaz de dizer, justamente porque você aciona outros dizeres para permitir que a filosofia se expresse. Então ele vai, por exemplo, compor uma teoria do dildo, que é a dildo tectônica. Né? Veja só. Ele, ali no Manifesto contra Sexual, ele já inicia o próprio título, Manifesto contra Sexual, faz uma pequena chacota com o Manifesto Comunista, né, do Manifesto do Partido Comunista, e ele começa o exercício de pensar o que é a contrasexualidade e o que seria uma sociedade contrasexual. Ele vai dizer, a contrasexualidade não pretende libertar a sexualidade da norma. Né? Não se trata de dizer, ai gente, é normal dar o rabo. Não se trata de dizer que é normal. Trata-se de construir essas práticas a partir de sentidos em que a lógica de normalidade e normalidade não importa. Né? Então, é contraprodutiva
porque direciona o desejo e os afetos na invenção de outras possibilidades para aquilo que foi limitado pelo poder. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre práticas contrassexuais, ele vai falar assim, que outras formas de usar o corpo é possível? Nós aprendemos, a partir da pedagogia do corpo, o que se faz com a mão, o que se faz com o boca, o que se faz com o pau, o que se faz... e que cada uma dessas partes tem uma função e um destino. Será possível, então, o orgasmo do couro cabeludo? Será possível, então, recartografar o corpo através da potência gaudente, que é a potência do gozo? Né? Ele vai dizer, é uma questão de prática. Né? E ele vai sugerir uma série de exercícios que vão desde autodildagem até coisas assim. E aí eu acho interessante, né, que, não sei, tem que ler para ir para dica. Eu nunca cheguei nesse nível. Né? Eu digo que eu fui conservadora dessas práticas contrassexuais. Né? E no texto Junk, o Preciado vai apresentar para nós uma noção de gênero que é profundamente corporal. Enquanto a Butler tem uma noção de gênero a partir da performatividade, do discurso, o Preciado vai dizer assim, o corpo é carne. Né? E ele não é carne só. O corpo é carne e ele é prótese. Um corpo é aquilo que fica entre o limite do orgânico e do inorgânico. Né? Então, por exemplo, quando você sabe como é a Lua? Porque a gente sabe, porque a gente viu a Lua através de imagens que foram captadas por uma máquina fotográfica. E aí, entre meu olho e a máquina fotográfica, quem é que está vendo a Lua? Os limites daquilo que é pensado como corpo e natural, o Preciado acaba, ele vai pensar, o corpo é uma prótese, e o gênero é uma prótese sobre o corpo. Né? E sendo o gênero uma prótese, não há corpo natural. Isso é fantástico, e por isso tem muita relação com a experiência trans, porque a experiência trans, por exemplo, a mulher trans ela é tida como uma mulher que não é de verdade, não é? Que tem, então, teria ali uma mulher natural, verdadeira. Não é? Essa ideia de natureza como verdade, ela é uma ideia que se rompe a partir da leitura ciborgue que o Preciado vai fazer. E aí, a partir disso, o Preciado vai dizer, nós vivemos uma etapa do capitalismo que o controle e a economia não funcionam simplesmente na base da produtividade e da exploração do trabalho, como nas proposições marxistas. Trata-se da exploração do fluxo, da potência orgásmica, do gozo, a exploração da potência gaudente. Ele vai dizer, porque o capitalismo dessa etapa ele é fármaco pornográfico. Ele se organiza como a indústria farmacêutica, na gestão molecular de nossa vida, né? E se organiza na excitação sexo-semiótica, da produção incessante de imagens que nos impelem e que atravessam a fronteira do público e do privado. Esse atravessamento é a marca da farmacopornografia. Porque, veja, você se torna consumidor dentro de sua casa e não mais quando compra. As fábricas tomam os quartos, porque é nos quartos que se produzem os desejos, que serão a matéria-prima da extração do capitalismo farmacopornográfico. Né? Então, ele é um grande teórico, né? Que vai reinterpretar, inclusive, o funcionamento da economia mundial a partir do gênero e a partir do desejo da sexualidade. Né? E de uma trajetória super fracassada, porque ele é formado em quê? Arquitetura. E virou o quê? Filósofo. E ainda nega a academia, né? Porque ele não está na academia, né? Não é professor de uma universidade, né? O Preciado. Ele estava em Insane, no Paris 8, mas agora ele tem escrito para jornal, tem escrito crônica, ele está numa outra experimentação. E o texto Junk ele escreveu a partir da auto-aplicação de testosterona, numa experiência com o próprio corpo. Né? Isso rompe a lógica de um conhecimento abstrato que se produz através da ciência e de métodos, mas de como é que esse conhecimento compõe com a vida. Né? E isso é muito doido na noção de conhecimento que a teoria queer advoga, porque ela é situada, ela é corporificada. Né? Uma vez, eu estava num evento da Assembleia Legislativa do Maranhão, e alguém me chamou para falar de teoria queer na Assembleia Legislativa do Maranhão, num evento com o Partido de Direita. Eu cheguei lá, eu aceito tudo me convidou, eu aceito. Eu cheguei lá, tinha um juiz falando de corrupção,
eu falei, meu Deus, o que eu vou falar de teoria queer aqui? Só que aí o que eu falei, bem, eles não vão entender nada se eu não falar de teoria queer, né? Então eu falei de gênero, mas eu fiz questão de usar muitíssimos palavrões, assim, muitíssimos palavrões. Eu não falava pênis, eu falava pau, e as pessoas ficavam absolutamente transtornadas, porque aquela palavra não cabia naquele lugar, né? Talvez este incômodo, né, esse desconhecimento precisa ser perigoso. Os conhecimentos moderados, eles são pouco perigosos. A teoria queer, ela faz com que o conhecimento seja perigoso novamente. Isso que eu estava pensando, porque essa experiência, né, corporal aí da aplicação de testosterona que acontece durante a escrita, né, do texto junk, ela pressupõe também uma experiência, né, uma experiência corporal. Então é uma filosofia produzida a partir de uma experiência corporal também, é um corpo total, né? Não é só essa ideia do pensamento e eu vou lá para o meu quarto, leio, penso. Não, né? Tem toda uma ativação completa do corpo e ainda em vários desajustes com o que a gente costuma esperar, né? De uma produção filosófica e tal. É realmente muito, muito incrível, né? A relação de recepção que a gente tem com a obra, né? Ao mesmo tempo que é uma obra que apresenta coisas que constrói, como você disse, né, toda uma ideia política, econômica, né, que reverte vários dos paradigmas que estão determinados e constroem novos. Além disso, tem uma outra coisa que tem uma narrativa, né, tem as histórias de amor, tem as experiências sexuais, tem as frustrações sentimentais, tudo ali misturado nessa potência total, né, das experiências do corpo. Bom, para a gente entrar no segundo bloco, eu estava pensando que o segundo bloco seria a gente pensar a teoria queer no Brasil. Então, autores que você acha que a gente poderia comentar aqui. Mas também talvez a gente podia partir desse pressuposto de como é que a ideia de teoria queer, ou o próprio, sei lá, esse conceito, termo, essa nomenclatura chega para a gente, né? E, de certo modo, tem um contraste de onde é que ela parte, como é que chega aqui, especialmente pela palavra queer, né? O termo queer, ele é um termo que indica, ele é um xingamento, ele é uma ofensa, né? O seu potencial subversivo no interior da academia americana é justamente você juntar a palavra teoria, que é uma palavra muito digna, né, muito cheia de dignidade. Teoria é uma palavra que remete a quê? Remete àquelas coisas que são absolutamente verdadeiras, né? Não só verdadeiras, como dignas, e que são escritas com tesão, não só no sentido de que seja um T maiúsculo, mas que elas são escritas a partir do prazer de anunciar a verdade, né? E aí você junta essa palavra tão sagrada com um xingamento que é viadinho, baitola, sabe? E você chama isso de teoria queer. Então você já instala ali uma tensão, né? Em que a teoria queer se apresenta como, eu sempre digo, uma grande chacota, né? Alguém fala, a teoria queer não é científica. Eu falo, mas claro que não é, gente, a gente não quer. Sabe? Se eu quisesse fazer ciência e não teoria queer, eu era bióloga, né? Teoria queer é teoria queer, né? Ela é justamente uma antiteoria, né? E aí justamente ela destitui a teoria de seu lugar sagrado, ela destitui o conhecimento, vai dizer assim, vamos produzir o conhecimento das margens dos esgotos desses sujeitos que rejeitam a normalidade, ou que são inassimiláveis. E quando a teoria queer chega no Brasil, o que significa queer para a gente? Nada, né? E aí ela chega na academia através de acadêmicos e de militantes que falam outras línguas, aí ela chega na universidade, e aí quando você fala em queer no Brasil, imediatamente a pessoa já pensa em Judith Butler, né? Quando que não se pensa no processo subversivo. Então ela chega aqui destituída de sua capacidade subversiva, porque ela é capturada por uma lógica que é a lógica da colonialidade do saber, né? Tem uma autora argentina fantástica, que eu já coloco esse texto na recomendação, que é a Hija de Perra, né? Ela tem um texto que chama Interpretações Imundas de como a teoria queer coloniza o nosso contexto sudaca, né? Justamente porque a gente começa a pensar que a subversão só vai existir a partir destes pressupostos, né? Então, a drag queen da Butler, né?
essa autoridade que se confere a esse saber, né? E aí, quando você me pergunta sobre a teoria queer no Brasil, eu tenho duas possibilidades de responder. Eu posso responder a partir desse saber colonizado que ocupa as academias, e eu vou recomendar para você o Richard Visconti, a Berenice Bento, a Larissa Penúcio, que são pessoas incríveis, a Berenice a gente é super amiga, mas que escrevem de um lugar que é o lugar da academia da teoria queer como uma teoria, né? Inclusive uma teoria para poucos, né? Porque aí posso ser finalista, cheio de Foucault, e as pessoas falam assim com orgulho, como assim, eu sou teórico queer. Eu falo, meu Deus, gente, não é? O que é isso? O que significa isso? Né? E aí tem uma outra resposta, que é as produções das travestis, que não são necessariamente sobre teoria queer, mas que pensam e formulam sobre os modos de vida impensáveis daqui. A teoria queer não precisa ser rejeitada por nós. Nós precisamos pensar como é que nós conseguimos pensar os modos de vida e instrumentos para pensar as relações de poder dentro dos nossos sujeitos subalternos, né? Dentro dessa marginalidade queer, travesti, bicha, sapatão, que é racializada, que tem um passado colonial na sociedade brasileira e que não é, de forma alguma, semelhante ao que foi nos Estados Unidos, ao que foi na Europa. Não é? Então, eu acho que existe esse cuidado. E aí, eu recomendaria a Mara Moira, eu recomendaria da editora Devires a coleção Saberes Trans, que aí tem a Meg Hayara, a Sofia Faveiro, que elas escrevem de uma perspectiva que alguém pode dizer, mas isso não é queer. Eu falei, tudo bem, gente, da feita em que queer se transformar em algo normativo, ao ponto de alguém poder dizer o que é e o que não é queer, aí você joga fora, porque definitivamente não funciona mais, né? A Butler tem uma frase ótima, que ela diz assim, as metáforas, quando repetidas à exaustão, perdem seu caráter metafórico, né? Também as práticas de subversão, quando se transformam em uma tradição subversiva, perdem sua capacidade subversiva, né? Eu tenho dito isso muito sobre performance, né? Esses dias, eu fiz uma curadoria há um tempo, e eu falei, gente, mas todas as performances têm nudez. Eu falei, gente, que obsessão pela nudez, será que ninguém sabe de outra coisa? Por quê? Você fala performance, vai ter nudez. Por quê? Porque nudez sofre. Gente, nudez sofre nos anos 50. Sabe? E aí instaurou-se uma tradição subversiva que a gente já sabe a receita de fazer algo subversivo. Né? A receita é o quê? Fazer algo que a gente contra o casamento, contra a família, etc. Só que a subversão ela não é uma categoria normativa, ela é uma categoria tecnológica, ela depende do funcionamento local. Né? Uma vez eu dei uma entrevista para uma grande revista de mulheres, dessas de coisas de mulheres, né? E me perguntaram como eu seria realizada, como eu me sentiria realizada. E eu respondi com uma cena. Eu falei, eu na cozinha, assando pão de queijo, enquanto meu marido e os filhos na sala. Eu fui esculhambada por várias amigas feministas. Como você diz que se sente realizada? Você usa o espaço da feminista para dizer que se sente realizada? Eu falo, olha, para a mulher cisgênero, a família é uma imposição social. Para a travesti, a liberdade sexual e a redução do seu corpo ao gozo sexual é a norma. Para mim, a subversão é a possibilidade de experimentar a família. Né? Então, o impensável para mim era o inverso exato do impensável para a mulher cis. E ela falou, mas você está reforçando o estereótipo? Eu falei, não. É outra ordem. Né? E foi muito engraçado também, porque eu me chamei travesti o tempo inteiro na entrevista, e o repórter escreveu tudo mulher trans. E aí depois eu falei, por quê? Ele falou, não, você não precisa se ofender, assim, se denegrir, usou o denegrir. Eu falei, caramba. Eu já não sei mais se travesti é ofensa, outra palavra é racista, foi assim, um misto de erros, né? E ele era tão bem intencionado, ele queria me proteger de mim mesma,
porque eu, assim, tão tristemente me falava mal de mim mesmo, me chamando de travesti, ou seja, me diminuindo. E aí, esses lugares, essas formas de negociar a subalternidade, elas são práticas queer, e elas emergem das formas de vida desses sujeitos queer, né? Então, eu acho que aí essa é a segunda resposta, vejam o que os travestis escrevem. Né? Legal. Porque isso de ficar se sobrepondo às camadas, né, de ocupação do espaço de poder, quer dizer, na medida em que as teorias queer, por exemplo, sei lá, em algum momento resolvem ocupar o espaço acadêmico e ocupam, aí isso é uma coisa interessante, mas na medida que isso se institucionaliza, né, e que todas as universidades passam a ter grupos de estudos queer e uma bibliografia comum e tal, isso aí perde a ideia, né, a teoria queer vira uma outra coisa que parece que não é mais queer, né. Se torna respeitável, veja, imagine só. Você vai ler um diabo de uma teoria, de teoria viadinha, e alguém vai tornar ela respeitável. Gente, que absurdo. Que terrível, entende? Aí ela se torna respeitável. E você tem escrito alguma coisa sobre isso? Tem produzido, tem projetos Meus cursos eles serão transcritos. Eles estão sendo transcritos. Eu já estou na fase de começar a revisar, justamente para virar livro. Que legal. E tem um momento, tem uma expectativa de quando estarão prontos? Acho que em fevereiro. Que demais. É muito legal porque, enfim, eu, por exemplo, tive essa oportunidade de fazer o curso contigo e eu acho que é uma experiência, mas outra experiência também poderia ser isso, né? As experiências são diferentes de relação, né? Com um curso, com uma aula, com áudio, com um livro. E também é legal essa possibilidade de ocupar as diversas mídias possíveis, né? O terceiro bloco, então, eu tinha pensado de você comentar um pouco sobre essas questões da pós-colonialidade, até você já começou a apontar isso, né? E como é que a pós-colonialidade também apresenta críticas à a essa teoria queer que está circulando, né? E como é que que a gente pode pensar e quem que pode se destacar para a gente conhecer também? Não são apenas críticas, é a constatação de que existe uma relação hierárquica entre Norte e Sul que produz uma desigualdade na forma como o saber é entendido. Não é? Então, existe, por exemplo, uma geopolítica do conhecimento em que o Norte produz conhecimento e o Sul reproduz, no sentido de que os filósofos e teóricos do Norte produzem as teorias e nós as aplicamos e utilizamos para estudar as coisas. Não é? Então, quando essas teorias elas vêm do Norte, elas são capturadas por uma estrutura de poder chamada colonialidade do saber, que vai hierarquizar e fazer com que elas se apresentem como verdadeiras. E que imponham, do norte para o sul, as suas formas e categorias universais. Então, por exemplo, quando a teoria queer não racializa os corpos na composição desse corpo-objeto, para pensar o sexo sem racialização. Né? E aí, nesse caso, para a gente conseguir entender uma crítica latino-americana à teoria queer, eu recomendaria muito a obra da Childerquis Espinosa Minhoso, né, que é uma filósofa da República Dominicana, que tem construído uma crítica à teoria queer, no sentido de que a teoria queer ela desracializa o corpo-objeto, né, e ela pensa a sexualidade, o gênero, a partir... Só um instante. Tá. Você viu a cadeira rangendo? Sim. Ele arrastou a cadeira de madeira. O vento é realmente forte, né? Há um braço. Não é simplesmente forte. A primeira vez que eu comi aqui, eu estava comendo no churrasco, o vento simplesmente jogou fora a comida de dentro do meu prato. Porque ele voltou e levou tudo embora. É muito forte, é desgraçadamente forte o vento aqui em Fortaleza. Eu consegui colocar. Tá. Bem, a Childerquis, vou fazer essa pausa para você poder editar direito. A Childerquis vai construir, então,
uma crítica à teoria queer que vai pensar, nós precisamos pensar essa objeção, esses sujeitos subalternos, de forma situada, o conhecimento precisa ser situado, né? E não só isso. A Hija de Pera também é uma autora importante. A própria Larissa Pelúcio, no seu texto Subalterno do Que, Cara Pálida, vai construir uma crítica também à forma como a teoria queer chega e pouco nos diz no Brasil, né? E aí, mais uma vez, não se trata de jogar fora a teoria queer porque ela vem do Norte. Trata-se de saber como transformar em um instrumento de conhecimento que não nos colonize o conhecimento que vem do Norte. Né? Eu gosto de usar a expressão do Peter Paul Pelbert, que é o devir bispo Sardinha. O bispo Sardinha foi o primeiro bispo cristão a vir para o Brasil. Ele foi devorado pelos índios, por índios do Rio de Janeiro. Né? E por isso que eu devir bispo Sardinha. A gente tem que pegar essas ideias e devorá-las. Né? Eu estava pensando na ideia do canibalismo, do manifesto antropofágico, é um pouco isso também, né? Sim, é justamente essa a lógica. Estabelecer essa relação que não permita que as verdades do Norte sejam as verdades que nos estruturem. Né? E aí, então, a gente tem que pensar, ver, por exemplo, o trabalho da memória, as pesquisas quanto à memória, a transancestralidade, a ancestralidade, sabe, o corpo racializado, a interseccionalidade, a implicação. São todas perspectivas de conhecimento situado. E aí eu recomendo um outro livro, que é La Nation Heterosexual, de uma também dominicana, a Otis Curiel, que ela dá aula na Universidade Javeriana da Bolívia, da Colômbia, e que ela é uma das principais pensadoras descoloniais, né, aqui na América Latina. Então, que eu recomendo muito que vocês conheçam. E, por fim, eu acho que qual é a emergência dos escritos queer? Eu quero falar um pouco sobre isso, né? Acho que, em primeiro lugar, eu vou dar uma resposta que é um tanto queer. É nenhuma, ninguém precisa de teoria queer. Não tem emergência nenhuma. Contudo, se a pergunta é recolocada, qual é a emergência de que corpos submetidos a duros regimes de invisibilidade histórica possam contar suas histórias e escrever sobre seus modos de vida anormais, abjetos e fracassados, e que esses modos de vida anormais, abjetos e fracassados façam com que eles não sejam entendidos como meros profetas loucos, então é preciso produzir uma teoria subalterna. Que pode se chamar teoria queer? Pode. Para nos lembrar que ela é intraduzível para nós. Ou ela pode se chamar teoria Q, como propõe Larissa Pelúcio, ou teoria baitola, ou teoria viadinha, ou qualquer outra ofensa tão... Transviada, tem uma transviada, né? Mas transviada é comportadíssimo. Sim. Parece, sei lá, placa de trânsito. Coisa normativa. É da Berenice, eu não gosto. A Larissa Pelúcio propõe teoria Q, né? Porque para nós, o Q é uma grande ofensa, né? Assim, você ofende de todas as formas, né? A partir lógica do Q. E o Preciado, no terror anal, dirá que os heterossexuais são corpos castrados do Q. Né? Justamente porque este corpo negado e compartilhado por todos. Né? Acho que tem, mas não tem. Tem, mas está castrado. Tem, mas está castrado. Mas você não acha que, por exemplo, a ideia um pouco dessa conversa, além da gente poder falar de todas as outras coisas que estamos falando, né, para além nas entrelinhas das indicações aí, mas tem uma ideia que, eu não sei, eu tenho a impressão, para mim, na minha experiência de leitor e de cidadão, que a leitura de algumas desses autores, inclusive, que você citou, eles também abrem chaves, inclusive, para que a minha condição, que comece a existir esse lugar,
que parece que ele não existe, esse lugar queer, esse lugar do entre, esse lugar do assumir, né, a subalternidade. Às vezes é até difícil isso, a gente se entender nesse lugar subalterno com clareza, porque às vezes você está tão ali na engrenagem do sistema, está tão sendo movido, levado, né, que essas coisas que parecem óbvias quando a gente olha com um pouco mais de distância, elas desaparecem, né? Então, também eu fico imaginando que para as pessoas que tiverem a experiência, a curiosidade de buscar um pouco dessas referências que você está dizendo, isso também é um caminho possível, né, para criar-se esse espaço, inclusive um espaço para que depois seja ativado, né, de modo a criar existência, né, para essas falas, para essas narrativas. Eu achei muito interessante o que você disse, porque você fala, muda uma chave, não é? Essa é precisamente o sentido do que é conhecimento, né? Conhecimento é uma palavra do latim que é coetere, né? Que é ser junto, né? O co é um sufixo que indica junto, coordenação, cooperativa. E etere remete a ser, né? É nascer junto, é passar a ser junto. Quando vai em francês fica mais fácil, que é connaissance, né? Nascendo junto. Quando você lê ou produz conhecimento, significa que algo em você, um campo de possibilidades antes impossível, se apresenta. Né? É precisamente essa experiência, a experiência do conhecimento, me parece. Porque ela não é só formalista, ela é uma experiência que precisa compor com a vida. E aí, eu recomendo que as pessoas leiam esses livros. Mas se ela estiver lendo, ele estiver muito aborrecido, e ela não estiver sentindo nada, ótimo, larga. Porque, como diz o Deleuze, não é o que o livro significa, é o que o livro faz. Né? É com o que esse livro compõe. Né? Então, quais composições é possível fazer com essas narrativas subalternas? O que elas podem fazer conosco? Eu acho que é esse o ponto. Né? E se eu preciso estudar isso academicamente, lembra que é uma grande chacota. Né? A teoria queer não quer ser uma teoria que se leve a sério, assim, meu Deus. Não, os textos, uma vez escritos, pertencem a quem lê, e não a quem os escreveu. Né? Então, um pouco essa ideia do sentido original, o sentido correto, né? Nos cursos é muito interessante, sempre, que as pessoas têm, mas eu entendi certo Butler. Eu falei assim, não, cara, o jeito que você entendeu tá certo. O que precisa... Agora, se eu discordar de você precisa me convencer que o que você disse é coerente. Né? Então, argumente. Né? Sim. Conhecimento, ele é um instrumento que você vai produzir composições infindáveis. Né? Então, experimente os livros. Experimenta, acho que é isso. Acho que é preciso experimentar a teoria queer como um grande cardápio. Sabe que eu tenho uma experiência de leitura, enfim, por conta de, acho que a maior parte das minhas leituras são leituras de literatura, enfim, estou mais conectado com com esse mundo, sou escritor também, e eu tenho uma tendência a ler todas as coisas um pouco como literatura, sabe? A minha diferença de recepção, ela não é, claro, né, tem uma coisa, sei lá, estava lendo o Texto Junk, talvez no Texto Junk eu acabe fazendo um pouco mais de anotações e pensando junto ali, porque tem outras lógicas, mas não muda muito a minha relação se comparado com a literatura. E com a literatura eu tenho total essa experiência de muita tranquilidade de abandonar o livro. Se eu tentei ler 10 páginas ali, não curti, não foi a minha, não vou seguir, porque não tenho obrigação nenhuma de ler, ou porque é um clássico, ou porque tá todo mundo falando. Então, acho que essa é uma relação de liberdade que, às vezes, parece que a gente, né, não pode ter, porque tem coisas que são sagradas, necessárias, ou então, toda bicha agora tem que ler a Judith Butler, senão ela não é uma boa bicha, não é uma bicha suficiente. É mentira, né? Exatamente. Enfim, a gente já está quase indo para o encerramento. Queria te fazer só uma última provocação para a gente pensar juntos, para além dessa questão aqui das leituras. Quando você pensa nessa ideia do LGBTQIA+, e pensar que então o que
designam queer, e me parece que esses queers, essa sigla, né, para os queers tem bastante a ver com os não binários e tal. Como é que você acha isso de dar uma identidade, né, queer virar uma identidade, assim? Eu sei que está para além, talvez, da teoria queer, é uma outra forma, né, mas como é que você pensa isso? Quando você diz a palavra manga, você pode, com a mesma palavra, se referir a fruta ou a pedaço de roupa, não é? Essas são palavras homógrafas, não é? Quando se usa queer como identidade, refere-se a uma outra acepção do termo queer, que não é o queer que se remete à teoria queer, não é? Justamente porque a teoria queer, ela nasce tentando entender aqueles que se afirmaram queer nos Estados Unidos, né, como instrumento de conhecimento destes subalternos. Só que eles, em primeiro lugar, se disseram queer. Eu sou queer, né, na ressignificação da ofensa. Quando que é nessa ideia do bicha sim, sou bicha, é isso, sapatão, sim, sou mesmo. Exato. É nessa ideia, né? E assim, se alguém se disser queer, né, esses dias eu estava dando uma aula de cinema queer e uma aluna que fez outro curso comigo falou assim, eu sou queer, mas a Helena disse no outro curso que não pode, que queer que é identidade. Eu falei assim, por Deus, você pode ser o que você quiser, absolutamente tudo existe, né? Então, se alguém disser eu sou queer e isso é identidade, eu falei, ótimo, existe queer que é identidade, né? Tudo existe. Agora, não é o queer do ponto de vista da teoria queer, né? Esse queer como um projeto epistemológico de crítica à modernidade, aos saberes consolidados. É um outro uso do termo, né? E aí, então, a gente pode pensar movimentos queer, arte queer, teoria queer, identidade queer. Agora, eu acho que em dado momento, a gente vai precisar entender que precisamos construir movimentos de corpos livres, né? Corpos livres do racismo, corpos livres da violência migrante, dos imigrantes, corpos livres da xenofobia, da pobreza, da transfobia, porque há uma multidão de corpos que fracassam em se realizar e que estão submetidos a poderes perversos, né? Então, talvez seja um momento em que a gente precise ultrapassar a lógica da identidade para uma lógica da afinidade, né? Como nós podemos compor a partir das nossas afinidades eletivas, enfim, sendo aqui um pouco weberiana. Uhum. Até tem um pensamento, talvez, de que as teorias queer se filiem em uma espécie de pós-identitarismo, né? Sim, sim. Elas são necessariamente pós-identitárias no sentido de que são críticas à noção de identidade, né? Não significa que você não possa fazer um uso estratégico da identidade, etc., né? Uhum. A identidade, ela está nos regimes de poder e de intelecção, né? Como diria Foucault, nós não escapamos do poder, né? Uhum. Não se escapa também da identidade. Sim, não se escapa, né? Não dá para pensar sem identidade. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais se define, mais se cerca essas identidades, dando nomeações e características. Quanto mais se define, mais se indefine, na verdade, isso também, né? Porque... Então, agora você não sabe mais nada, assim, é tanta identidade que você não tem mais condições de lidar com uma lista delas, aí você fala, tá... Né? Eu acho que existe também o desmonte pela proliferação. Sim. Né? Eu lembro que em algum momento eu estava, isso já há alguns anos, eu fui assistir uma palestra, nem sei o que era essa palestra, eu acho que era uma palestra dessas de... quando você vai fazer... Antes, não sei se acontece isso aqui em São Paulo, mas antes eu morava no Paraná, e daí tinha uma coisa assim, quando você ia fazer teste de HIV, você tinha que passar por uma palestra. E eu acho que numa dessas vezes, nessa palestra, tinha lá ela puxou uma grande carta, e aí estava explicando, aproveitando, acho que a oportunidade das pessoas que estavam ali, e ela foi explicar muito, muito precisamente, acho que era uma assistente social, bem intencionada possivelmente, mas ela tinha uma carta lá dizendo o que era travesti, o que era transexual, o que era transgênero, e com um grupo muito específico de definições, delimitações. E por um tempo eu até achei que aquilo era... enfim, eu até me pautei naquilo para entender, né? Enfim, em algum momento, é sempre difícil entender
essas questões identitárias com muita precisão, né? Mas no fim das contas é isso, né? Quanto mais você está definindo, você está indefinindo e excluindo também, porque várias pessoas que falam assim, então acho que não sou, acho que não pertenço. Sim, o Lévi-Strauss, do Homem Nu, que é o último livro das mitológicas, Lévi-Strauss vai dizer que a identidade é um caso específico da diferença, quando a diferença tende a zero. Ou seja, quando a diferença é reduzida, há identidade. Só que no interior daquilo que chamamos de identidade, há diferença. Né? Então, não há, de fato, identidade nunca, porque tudo é diferença. E justamente porque tudo é diferença, você não consegue definir com clareza nada sem que você atravesse as diferenças. Né? E nesse sentido, então, é que a identidade e as tentativas de enrijecê-la são violentas. São violentas porque elas precisam enquadrar e normatizar os sujeitos. Legal. Bom, para a gente encerrar, pensei, por acaso você quer fazer alguma sugestão no campo da literatura? A gente está aqui no Mix Literário, claro que falamos aqui de uma série de questões que também estão cruzadas com a literatura, mas quando a gente pensa... Bom, será que dá para a gente pensar numa literatura queer? Acho que você falou no começo um pouco sobre isso. Você entende algum tipo de literatura como queer? Acho que dá para pensar uma literatura queer. E quem você consegue imaginar, consegue lembrar de alguém que você chamaria de queer? Talvez os trabalhos da Mara Moira se aproximem disso. Legal. E também da Virginie Despentes. É, isso que eu tinha pensado, ia te perguntar dela. Também fiquei pensando se ainda na Virginie Despentes, fiquei pensando, será que dá para a gente pensar no caso dela, ou, sei lá, também naquele livro da Monique Wittig, será que dá para a gente pensar que existe um feminismo queer também? É possível? Você acabou de pensar feminismo queer, então é possível. É possível pensar. Não sei. Eu acho que acho que sim. Acho que eu, por exemplo, eu sou feminista e queer nesse sentido. Né? Agora, não sei se é pacífico. Né? Sim. E eu quero recomendar, acho que tem duas autoras para recomendar. Né? Recomende-nos. A Octavia Butler, que eu tenho lido com muito prazer, uma escritora negra de ficção científica. E outra clássica da ficção científica também, que é a Ursula Le Guin. Né? Acho que são duas autoras que eu recomendo. E eu recomendo mais porque eu estou lendo elas agora, assim, incessantemente. E tem também a autora que eu estou pesquisando, que é uma poetisa argentina, a Maria Helena Walsh, né? Que escrevia poesias infantis e também cantava. Né? Uma das poesias mais interessantes, que é a que eu tenho pensado agora, se chama El Reino del Revés. Ela faz um convite a pensar um mundo ao contrário. Algo como o Lewis Carroll argentino. Aí ela era uma mulher lésbica, feminista, muito interessante. Então, se quiserem conhecer também Marília Walsh, está recomendada. Muito bem. Helena, obrigado por essa conversa maravilhosa. Que bom que pudemos estar juntos e que nossa conversa vai estar aqui para as pessoas verem, não só durante o festival, mas também depois. E um prazer encontrar com você e obrigado pela generosidade aí de compartilhar tantas coisas legais com a gente. Eu agradeço muito o convite, peço desculpa pelos problemas técnicos, assim, é parte do mundo pandêmico nesse momento, esses problemas, né? E espero que tenha sido uma conversa rica. Para mim achei muito rico pensar a partir da literatura, nesse caso, a partir de uma escritura queer, né? Acho que é uma perspectiva pouco abordada e que é muito rica, porque a literatura geralmente é uma coisa tão bonita, né? Nunca pensei nela associada com a teoria queer. Que legal, Helena. Beijos.
Valeu, pessoal, para todo mundo que acompanhou aí. Tem mais programação do Mix Literário. Procurem aí as outras mesas e tamo junto.